Boa tarde a todos. O nosso grupo ele é composto pela Ana Clara, Bárbara Ribeiro, Jennifer, Julie, Letícia e Luísa. Nesse trabalho de integradas 3, nós iremos abordar o tema urgência em endodontia. Bom, na introdução do nosso trabalho, nós iremos abordar um pouco sobre o tecido mais importante da endodontia, que é a polpa. A polpa, ela é um tecido conjuntivo não mineralizado e de natureza ectomesenquimal. Ela é rodeada pela dentina. Ela comunica-se com o ligamento periodontal através do forame apical e foraminas acessórias. A polpa ela tem uma das maiores funções do elemento dental, que é as funções sensoriais de proteção, nutrição e formativa. Agora que nós já sabemos um pouco sobre o maior tecido que nós temos no elemento dentário, maior importância, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de urgência. Bom, o tratamento de urgência é caracterizado por ser inesperado e imprevisível. O paciente que busca ou necessita de um tratamento de urgência apresenta-se incapacitado para as atividades do cotidiano ou vivenciando sintomatologia desagradável ou debilitante, como é o caso da dor. O atendimento dos pacientes que vivenciam quadros dolorosos com comprometimento da apresentação pessoal, da fonação ou da alimentação, mas que não correm o risco de evolução imediata para um óbito, por exemplo, é denominado de atendimento de urgência, o qual deve ser priorizado. Então, o paciente, ele vai chegar no consultório sempre reclamando ou de muita dor, ou porque ele não consegue se alimentar corretamente, porque é, ele sente dor com alimentos gelados, né? Alimentos quentes ou alimentos mais duros. Eles vão relatar não ter condições de falar, porque atinge a fonação também. Isso pode ocorrer devido a um trauma ou qualquer outra situação que venha acarretando para chegar nessa característica de um tratamento de urgência. Quando o paciente ele chega no consultório relatando essas condições, né, que é muita dor, dificuldade de alimentação e de fonação, a gente sempre tem que prevalecer o atendimento a ele. Então, sempre colocar ele à frente dos outros pacientes que não estão, que estão em condições melhores e ter essa consciência de que ele precisa ser atendido naquele momento. Ao abordar um pouco sobre a inflamação do tecido pulpar, nós devemos antes entender um pouco sobre as estruturas do nosso elemento dental. A primeira estrutura que nós todos sabemos é o esmalte, que é o tecido, a camada mais superficial do nosso elemento e também mais dura, né, que é a chamada de esmalte. A interna, abaixo do esmalte, fica a dentina. A dentina, logo após a dentina, nós temos a polpa. E a polpa, ela é conhecida como o nervo do dente. Onde fica o nervo do dente? Ela é o coração do elemento dentário, né? E a inflamação desse elemento é uma reação da microcirculação a uma injúria aos tecidos, com a consequente movimentação de elementos intravasculares, como fluidos, células e moléculas, para o espaço extravascular,
O processo inflamatório agudo gera muita dor em um tempo menor. E quais são as causas dessa inflamação? Bom, assim como outros problemas bucais, a inflamação, né, ela pode ser causada por uma série de fatores diferentes. A presença de cáries é a mais comum, por exemplo. E a cárie, ela tem essa capacidade de vir destruindo todos os tecidos, do tecido duro do dente, até afetar a polpa e gerar um quadro de inflamação. Outros fatores também podem ocorrer, que são as quedas, pancadas e traumatismos, que podem afetar a polpa dental, como a mastigação incorreta também. Então, o fato de você ter a mastigação incorreta, você vai estar sempre forçando esse elemento dentário no mesmo local e pode ocorrer a inflamação. Também pode provocar o surgimento de um quadro de pulpite, mesmo que esse quadro não implique uma fratura no dente, né? Que seja. Além disso, outras doenças na gengiva, como a periodontite, ela também favorece a inflamação da polpa dentária e já afeta os tecidos de suportes mais profundos do dente. Bom, aqui também nós iremos falar um pouco sobre a agressão tecidual. A agressão tecidual é o agente desencadeador da resposta inflamatória, por induzir o rompimento da homeostasia mantida por meio da relação célula e meio, fluidos extracelulares e a microcirculação. Quebra a tendência de feedback positivo entre todos os elementos celulares e intracelulares. Quebra a hemostasia e altera toda a situação local. Uma observação é que a polpa ela é pequena, mas tem uma grande quantidade de vasos e nervos, e fibroblastos é o principal célula da polpa, né? Como eu havia dito, a polpa ela sofre diversas agressões. Entre elas pode ser biológica, a agressão física e a agressão química. De forma biológica, ela é representada por micro-organismos. No caso, a cárie é o principal fator de alteração da polpa. Então, a cárie é o principal micro-organismo que atinge a polpa e é a mais importante no que tange a indução e principalmente a perpetuação das patologias pulpar e perirradicular. Então, a cárie, ela é uma consequência, né, de uma má higienização bucal. Isso faz com que proliferem micro-organismos dela nos elementos dentários, toda cavidade oral. E ela induz todas as doenças que envolvem a polpa e perirradicular também. As gengivas inflamatórias, a polpa inflamada, tudo isso ela é consequência do microorganismo da cárie. Uma observação é que a principal função da polpa é a formativa, né? Quanto maior o poder de destruição do fator etiológico, mais rápido a polpa vai sofrer. Então, é ela que recebe essas informações e também ela é sempre a que mais é destruída rapidamente, quando esse micro-organismo já chega a atingir a polpa. O segundo fator de agressão da polpa é a agressão física. A agressão física ela pode ser composta por calor, que é gerado durante um preparo cavitário, durante a reação de materiais restauradores ou durante o polimento de uma restauração. O calor gerado, mesmo refrigerado, também é agressor. A ação mecânica das brocas em preparo cavitário, muitas vezes sem refrigeração, também causa essa agressão física.
Traumas, levando à fratura de esmalte e dentina com exposição pulpar. Então, bateu o elemento dentário, caiu no chão, bateu em qualquer lugar e fez uma fratura, um trauma, também vai ser agressão física. A pressão exercida durante a moldagem protética também. A gente faz a moldagem no paciente e na hora de retirar é, a moldeira junto com aquele material, a gente faz uma força tão grande que é capaz sim de fazer agressão física nos elementos. A terceira forma de agressão na polpa é a agressão química. A agressão química pode vir de seladores temporários, materiais restauradores definitivos, ataque ácido da dentina ou da polpa, ou até mesmo da dentina e polpa. A agressão química ao ligamento periodontal, que pode vir de soluções irrigadoras do canal, quando extravasadas pelo forame apical. O uso de medicamentos irritantes no interior do canal, extravasamento dos cimentos endodônticos. São as três coisas que mais acontecem e acarretam para agressão química durante o tratamento de canal. Então, colocou, geralmente o que dá mais reação é o hipoclorito de sódio. Quando você irriga os canais, se tiver ali ele pode extravasar pelo forame apical. Outro fator também é que se não isolar direito o elemento dentário, não fizer um isolamento absoluto corretamente, quando você vai irrigar, com certeza ele vai extravasar para dentro da cavidade oral do paciente. E ele vai se sentir muito incômodo por conta do gosto, que é muito forte. E se ele tiver um problema alérgico, pode dar um problema seríssimo. Então, por isso que é importante, antes de começar a fazer os tratamentos, perguntar ao paciente se ele tem uma alergia ao cloro. E outra coisa também é sempre que fizer o isolamento, se você não se sentir seguro com aquele isolamento, refazer ou colocar também o top down ao redor do elemento para evitar algum tipo de extravasamento para a cavidade oral do paciente. Nós vamos ressaltar um pouco da inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação aguda ela é de um tempo muito rápido e muita dor. Então, o paciente vai chegar relatando que eventualmente ele sente uma dor muito forte em alguma região de algum elemento, mas que essa dor passa. A inflamação aguda, ela é a primeira linha de defesa do hospedeiro contra um agente agressor. É de caráter inespecífico, de imunidade inata e induzida. Ela reconhece o agente agressor. O objetivo da inflamação é basicamente localizar o agente agressor e remover os tecidos degenerados, preparando a área afetada para a reparação. Então, a inflamação aguda ela é o resultado do organismo reconhecendo um micro-organismo, por exemplo, da cárie. Ele vai reconhecer esse micro-organismo e aí ele vai degenerar os tecidos que estão ao redor e vai preparar para uma reparação tecidual. A reparação, ela ocorre o quê? Quando a polpa é sujeita a qualquer injúria, ou seja mecânica, térmica, química, ou no caso que eu estou citando, bacteriana, de micro-organismos, né? Ela desencadeia uma reação efetiva de defesa. Essa reação defensiva é caracterizada pela formação de dentina reparadora. Se a irritação é ligeira ou por uma reação inflamatória, se a irritação é mais severa. Então, se for pouca irritação na polpa, ela vai dar uma dentina reparadora. Se for algo mais severo, vai ser inflamatório. Porém, elas também estão interligadas. Então, a dentina reparativa, ela é formada por células indiferenciais da polpa, que ela origina-se, na maioria das vezes, um tecido semelhante à mesma, considerando-se um tipo de osteoide. Então,
É importante olhar essas duas formas, né? Que é a inflamação e também a dentina reparadora. Elas estão interligadas sim, mas têm suas diferenças. A inflamação crônica. A inflamação crônica ela tem uma dor mais branda e de longa duração e baixa intensidade. Então, o paciente vai relatar que dor naquele elemento, uma dor que constante, mas de baixa intensidade. Tá doendo pouco, mas que por um período muito longo. Ela pode suceder um episódio de inflamação aguda, desde que o agente agressor não tenha sido eliminado. Em determinadas situações, pode ser iniciada sem a ocorrência prévia de uma resposta aguda, pode ir direto para a crônica, quando há presença de agentes agressores de baixa intensidade. Uma resposta inflamatória aguda é de curta duração, usualmente não passando de 2 a 3 dias. Qualquer resposta inflamatória que dure por dias ou semanas, a gente olhando pelo tempo, né, da dor e inflamação, ela é um processo crônico. Se o agente agressor que provocou uma resposta inflamatória aguda persistir, a resposta evolui para um quadro crônico, que pode ter longa duração se o agente agressor for eliminado, não for eliminado. Então, se a dor ela for de 2 a 3 dias, é aguda. Se passar deste período, 7 dias, 2 semanas, ela é crônica. E uma inflamação aguda pode evoluir para uma inflamação crônica caso o agente agressor não seja retirado. Então, caso a gente não trate, não faça o tratamento da cárie, ela vai evoluir e vai atingir a polpa, tendo que fazer um tratamento de canal no paciente. Natureza da resposta inflamatória. A natureza da resposta inflamatória aguda é exudativa, ou seja, que as células saem dos vasos, com o aumento da permeabilidade capilar, saída de líquidos e proteínas plasmáticas dos vasos para os tecidos. Já a natureza da resposta inflamatória crônica é proliferativa. Ela cria um tecido composto principalmente por células fibroblásticas, com presença de fibroblasto, vasos sanguíneos neoformados, e o exemplo característico dessa situação é a pulpite hiperplásica. As células que mais compõem essas inflamações, a aguda e a crônica, né? A inflamação crônica, ela tem como predominante as células dos neutrófilos, que é na fase exudativa. Polimorfonucleares, num local afetado, macrófagos em menor número, que tem um conteúdo do plasma edema, né? A inflamação crônica tem como predominante os mononucleares, como linfócitos, plasmócitos e macrófagos e fibroblastos, e também os vasos sanguíneos, neoformados. Nós vamos ressaltar um pouco da imunidade inata e adquirida. A imunidade inata é considerada a primeira linha de defesa do organismo humano. Todos nascem com uma proteção rápida, sem especificidade e limitada ao estímulo corporal. A imunidade inata é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, além de células moleculares presentes em todas as pessoas. Os principais componentes da imunidade inata são barreiras físicas e mecânicas, barreiras fisiológicas, barreiras celulares e barreiras inflamatórias. As barreiras físicas e mecânicas têm como objetivo retardar ou impedir a entrada de moléculas e agentes infecciosos no organismo, como, por exemplo, a pele, os cílios, a mucosa, os fluidos corporais e as ações físicas, como a tosse e o espirro. As barreiras fisiológicas atuam de modo a inibir ou eliminar o crescimento de organismos patogênicos,
Alguns têm um exemplo como o aumento da temperatura corporal, a acidez estomacal, a presença de bactérias intestinais. As barreiras celulares agem de maneira a tentar expulsar partículas de micro-organismos estranhos, tentando eliminá-los do organismo. Por exemplo, os linfócitos, leucócitos, neutrófilos, monócitos e macrófagos. Eles constituem a barreira de defesa celular do organismo. E também existe a barreira inflamatória. A barreira inflamatória é, na verdade, mais do que o processo de inflamação em si, agindo de modo a agredir tecidos do próprio organismo, mas prevenindo possíveis danos ainda maiores, como já explicado. De maneira simplória, é possível considerar a imunidade inata como um processo de defesa automático do organismo, que ataca qualquer tipo de ameaça à saúde que encontra pela frente. É, Então, nós sabemos que a imunidade inata ela é composta de mecanismos, né, esses que eu citei, que são capazes de uma rápida resposta aos micro-organismos e que estão presentes na no nosso dia a dia. A imunidade adquirida, é, como o nome já diz, é um tipo de proteção específica e se desenvolve durante a vida de uma pessoa enquanto ela entra em contato com agentes invasores. Esse tipo de proteção entra em ação quando a imunidade inata não é suficiente para garantir a proteção ao organismo. Quando o organismo entra em contato com um agente invasor, como o vírus, por exemplo, muitos eventos fisiológicos ocorrem, levando à ativação de células específicas e à produção dos chamados anticorpos. Essa imunidade específica, então, pode ser chamada de humoral e celular. A imunidade humoral é ativada por células chamadas de linfócito B e envolve a produção de anticorpos a determinadas doenças, principalmente causadas por vírus. Uma pessoa que pega Uma pessoa que já tem uma imunidade, por exemplo, uma pessoa que já pegou um sarampo uma vez, não desenvolve mais essa doença porque o organismo já adquiriu imunidade ao ser exposto ao vírus pela primeira vez e desenvolveu anticorpos para combater. Já a imunidade celular é ativada também por células de defesa, mas nesse caso pelos linfócitos T. Quando micro-organismos como vírus e bactérias conseguem sobreviver e se proliferar dentro do organismo e se tornam inacessíveis aos anticorpos, as células T se incumbem de destruir os micro-organismos ou causar a morte das células infectadas, visando eliminar a infecção. Então, nada mais é que a imunidade inata nós adquirimos desde o ventre. E a imunidade adquirida é quando nós adquirimos ela ao longo do nosso processo de crescimento. Então, nós vamos entrando em contato com os micro-organismos e nosso organismo vai reconhecendo esses micro-organismos. Então, quando eu entrar em contato de novo com eles, o meu organismo vai estar preparado para entender que aquilo não é bom para mim, para o meu sistema como um todo, e atacar ele. A conduta do cirurgião dentista perante o tratamento de urgência de endodontia. Primeiramente, nós devemos determinar o diagnóstico do nosso paciente. O diagnóstico correto é fundamental para a resolução do problema, visto que irá apontar qual é o tipo de patologia que envolve o dente. Para chegar a um diagnóstico correto, devem ser realizados sistemicamente os seguintes exames. Primeiro, subjetivo, que é a história médica e dental. A história médica tem que enfatizar se o paciente ele tem alguma comorbidade. Então, geralmente, os pacientes são hipertensos e diabéticos.
Se ele teve uma febre reumática, que são condições que exigem a profilaxia para o tratamento. E segundo é a história do elemento em questão, que é o elemento que está incomodando o paciente. Perguntar se ele sofreu uma fratura, se ele sofreu uma queda e, consequentemente, a fratura desse elemento, ou se ele vem sentindo dor devido a um micro-organismo que está ali, então, bactérias que estão proliferando, cárie, ou se o elemento ele dói apenas alguns momentos com quente e frio, ou se é um elemento que vem doendo constantemente e sem, sem ter nenhum motivo, né? No caso, para o paciente. O segundo é o exame objetivo, que é o exame clínico visual e de teste de sensibilidade ou de vitalidade, que a gente fala. Pulpar, que é o térmico, elétrico e o de cavidade. Os testes perirradiculares são de palpação e percussão, e a sondagem periodontal também é importante. O terceiro exame é o exame radiográfico, e, se necessário, complementar com tomografia computadorizada. Em alguns casos também o paciente ele vai chegar com uma fístula e aí nós podemos também fazer a fistulografia no consultório mesmo. Depois é importante determinar as prioridades. Então, eu vou olhar todos os elementos daquele paciente, os elementos dentários, toda a cavidade oral, os tecidos que envolvem ela, e vou determinar o que é prioridade. Então, se o paciente ele chegou de um trauma, uma fratura que envolve a polpa e ele tem acúmulo de biofilme, cáries que não estão numa situação tão avançada, a gente sempre vai determinar como prioridade aquela injúria à polpa. Então, o tratamento clínico de urgência, ele engloba tudo isso, tanto a situação da cavidade oral do paciente, né, de escolher qual elemento fazer primeiro, nesse caso, o que abrange a polpa, e também no seu consultório, se você vê a situação do seu paciente, ele chega lá, você vai primeiramente tratar ele, porque ele tem uma urgência, os outros pacientes não. Existem condições que não exigem terapia endodôntica. Elas são representadas pela hipersensibilidade dentinária e pela pulpite reversível, e geralmente são consideradas casos de urgência. São exemplos de urgência na endodontia, por exemplo, a hipersensibilidade dentinária. A hipersensibilidade dentinária apresenta algumas características como dor aguda, fugaz, ou seja, uma dor de curta duração, localizada e provocada após alguns estímulos, como os mecânicos, osmóticos, térmicos e bacterianos. Muitas vezes, essa hipersensibilidade dentinária, ela está associada também à recessão gengival, que em cerca de 10% dos pacientes promove exposição dentinária na região cervical do dente, por ausência de adaptação entre o esmalte e o cemento. O tratamento sugerido tem sido que o tratamento se inicie com o paciente em sua residência, utilizando dentifrício com agente dessensibilizador, que pode aliviar a sintomatologia. Se a hipersensibilidade persistir e não se resolver, ou se ela estiver localizada em um ou dois dentes, deve-se realizar um tratamento no consultório. O tratamento do consultório com o cirurgião dentista consiste em promover a oclusão dos túbulos expostos, utilizando-se materiais adesivos dentinários, resina, cimento de ionômero de vidro, verniz ou utilizando
oxalatos ou fluoretos. Além disso, tem sido também muito recomendado e muito proposto o uso do laser, que vem apresentando resultados promissores. O protocolo para atendimento no consultório consiste na aplicação de um gel de oxalato de potássio durante 3 minutos sobre a área da dentina exposta, com o uso de isolamento relativo durante a aplicação. Esse protocolo apresenta excelente resultado de imediato quanto à remissão dos sintomas, mas, em alguns casos, a hipersensibilidade pode recidivar após curto período de tempo. Então, esse protocolo tem esse tipo de desvantagem. Outro protocolo proposto é a aplicação de adesivos dentinários ou de cimentos de ionômero de vidro fotopolimerizáveis, com o uso do isolamento absoluto durante a aplicação. Estes materiais restauradores apresentam resultado também imediato, contudo, mais duradouro do que o oxalato de potássio. Alguns adesivos e os cimentos de ionômero de vidro possuem atividades antibacteriana, inibindo a colonização bacteriana e eliminando bactérias remanescentes sobre a superfície dentinária. Em alguns casos de abrasão ou atrição, onde houver perda de estrutura dentária na cervical do dente associada à hipersensibilidade, a área deve ser restaurada com resina composta ou cimento de ionômero de vidro. Pulpite reversível é uma leve alteração inflamatória da polpa em fase inicial, em que a reparação tecidual advém uma vez removido o agente desencadeador do processo. Quando presente, a dor se assemelha à descrita para a hipersensibilidade dentinária. Os exames feitos revelam cárie profunda e ou recidivante, restaurações extensas, recentes ou fraturadas. Não há exposição pulpar, os vasos sanguíneos se dilatam, provocando quadro histológico denominado de hiperemia, desorganização vascular da polpa, primeiro estágio inflamatório da polpa. O que é hiperemia? Hiperalgesia ou congestão pulpar, vasos dilatados com volume maior de hemácias causam um aumento do volume intrapulpar. É possível, através de um tratamento conservador, não deixar a polpa entrar em processo irreversível, dando condições a ela de trabalhar removendo o agente agressor. Os sinais clínicos presentes na pulpite reversível é a dor provocada de curta duração, cessando assim que for retirado o estímulo que estiver causando essa dor. A resposta aos testes térmicos costuma ser positiva e exacerbada para o frio e menos intensa ou inexistente para o calor. Dificilmente responderá positivamente aos testes de percussão, mobilidade dentária e palpação.
Os testes realizados neste caso são o teste de inspeção, que se dá por meio do exame visual, onde se detecta restaurações ou lesões de cárie extensa. Não há ainda exposição pulpar. Os testes pulpares, o calor com o uso de bastão de gutapérsia aquecido a 76 graus Celsius ou pela fricção de taça de borracha sobre a superfície vestibular dos dentes. O teste pulpar frio utiliza bastões de gelo a 0 graus Celsius, spray refrigerante como o tetrafluoretano ou o mais conhecido Endo-Ice. O teste pulpar elétrico utiliza do pulp test. O dente responde com pouca intensidade de corrente elétrica em relação ao dente homólogo. E por último, dos testes pulpares, é o teste de cavidade. Estimulação dentinária por meio de sonda exploradora ou colher de dentina. Evocará dor no caso de hiperemia. O teste de cavidade será positivo, pois ainda tem sensibilidade. E o teste perirradicular, que é a percussão e palpação, negativo, porque não há comprometimento dos tecidos perirradiculares. Normalmente, no processo de hiperemia, estará negativo, pois não tem alteração de processo infeccioso. Achados radiográficos, as observações da lesão cariosa extensa ou restaurações próximas à câmara pulpar. A conduta clínica mais adequada consiste na remoção ou correção da causa, ou seja, remoção de cárie ou restauração defeituosa ou extensa e aplicação de selamentos temporários. Deve ser realizado acompanhamento posterior para avaliação do caso clínico e restauração definitiva. Tratamento conservador, ele mantém a polpa na sua funcionalidade. Se divide em proteção pulpar direta, capeamento, forramento, a polpa exposta em pequena quantidade, com o uso de hidróxido de cálcio, por exemplo. Indireto, apenas na dentina, não tem polpa exposta neste caso. E a pulpotomia. A pulpotomia conservadora consiste na remoção da polpa na porção coronária e conservação da polpa radicular vital, através do emprego de um material capeador biocompatível e também indutor de formação de tecido mineralizado, como, por exemplo, o MTA ou o hidróxido de cálcio. O tratamento radical em polpa viva se dá por meio da biopulpectomia, que é a remoção total da polpa. E necrosada é a remoção da polpa toda que está necrótica. Depois, a desinfecção do conteúdo necrótico do canal, penetração desinfetante e
a necropulpectomia. O protocolo para remoção ou correção da causa se inicia pela anestesia, seguida da profilaxia dentária, que é a remoção de tudo que puder estar aderido à coroa dentária, como, por exemplo, placa bacteriana, resíduos alimentares, tártaro e restaurações antigas. O terceiro passo é a limpeza da cavidade, remoção de cárie, de processos inflamatórios, de restos alimentares e resíduos de qualquer natureza. O quarto passo é a proteção pulpar. Poderá ser feita em duas situações diversas: através do capeamento pulpar indireto, quando não houver exposição pulpar, utilizando o hidróxido de cálcio, ou então o capeamento pulpar direto. Neste caso, quando houver exposição pulpar, utilizando a pasta de hidróxido de cálcio. É feita a restauração provisória no dente. Os dentes que receberam capeamento indireto, e principalmente o direto, não têm indicação para serem restaurados em caráter definitivo imediatamente após o procedimento emergencial. Um período mínimo de 30 dias é um prazo considerado conveniente para que se faça a restauração definitiva do elemento, desde que este apresente ao exame posterior sinais evidentes de vitalidade e de normalidade pulpar. A pulpotomia é a remoção da polpa coronária e conservação da polpa radicular vital. O protocolo é feita anestesia, depois do isolamento absoluto, remoção de dentina cariada, remoção do teto da câmara pulpar, excisão da polpa coronária com curetas afiadas, lavagem abundante da ferida cirúrgica, com água destilada ou soro fisiológico. Na pulpite reversível, os sinais clínicos são: a dor, nesses casos, ela é intensa, ela é constante, pulsátil, muitas vezes ela é difusa, normalmente aliviada pelo frio e aumentada pelo calor. A percussão ela será positiva tanto no sentido longitudinal quanto no vertical, se já houver envolvimento inflamatório da polpa e do periápice. Um sinal bastante importante coletado durante a anamnese é que o uso de analgésicos tomados por via oral pouco ou nenhum efeito tem sobre os quadros de pulpite reversível. Pulpite reversível sintomática. Pulpite aguda com sintomatologia evidente. Possui dor intensa aguda. A etiologia são agentes diretos, fatores microbianos, provenientes da cárie, trauma, entre outros. O estágio mais inicial é a pulpite aguda serosa. Tem dor, provocada ou não, sempre aguda, intermitente, lancinante, localizada, mas ela pode se tornar irradiada, provocando dor reflexa. A dor ela aumenta com frio e continua após remoção do estímulo. Os sintomas eles são exacerbados na posição de decúbito dorsal por causa do aumento da pressão intrapulpar. Vale ressaltar também que às vezes pode ser em um dente, mas a sensação dolorosa pode ser em outro. No estágio mais avançado da pulpite reversível sintomática, que é conhecido como pulpite aguda, purulenta ou supurada, toda a polpa do paciente já vai estar acometida e ele vai relatar uma dor intensa, provocada ou espontânea, contínua, pulsátil, difusa e que não é mais controlada pelo uso de analgésicos. Porém, essa dor é aliviada pelo frio e exacerbada pelo calor. Essa situação indica um quadro de inflamação pulpar e será necessária uma intervenção. A pulpite assintomática, diferente da pulpite sintomática, que é caracterizada por uma dor intensa, a assintomática vai ser caracterizada pela presença de pouca ou nenhuma dor. É uma inflamação crônica no tecido pulpar, associada à presença de uma câmara pulpar aberta, que gera uma via de drenagem e resulta na ausência de sintomas. A etiologia é semelhante à da pulpite sintomática, mas os estímulos são de menor intensidade e permite uma resposta pulpar. Normalmente a polpa se apresenta ulcerada ou com pólipo pulpar, num processo inflamatório irrecuperável e com contaminação bacteriana.
Vale lembrar que as pessoas geralmente vão procurar o atendimento clínico odontológico por outros motivos que não seja pulpite assintomática, já que ela não vai desencadear a dor. Aí, assim, o paciente pode chegar relatando um incômodo com uma cavidade aberta e acúmulo de alimentos. Por isso, independente de ter ou não queixa de dor do paciente, o cirurgião dentista tem responsabilidade de diagnosticar e realizar o tratamento. E, por isso, o exame clínico é fundamental para o diagnóstico da pulpite assintomática, seja com polpo ulcerado ou com pólipo pulpar. No caso, o diagnóstico da pulpite assintomática, o dente vai apresentar duas condições, ou uma polpa ulcerada ou um pólipo pulpar. Aí, durante o exame clínico, quando a condição for de polpa ulcerada, o cirurgião dentista vai encontrar o dente com exposição pulpar, porém, a polpa vai estar contida no interior da cavidade e apresenta um aspecto de tecido ulcerado, sangrando, com drenagem e presença de restos de alimentos, além de uma grande contaminação. Nesse caso, o teste de sensibilidade ao frio é pouco efetivo e deve ser substituído por uma inspeção direta do tecido pulpar para determinar sua vitalidade. O exame radiográfico vai revelar cavidade de cárie profunda, podendo haver um espessamento do ligamento periodontal e as respostas para os testes de percussão e mobilidade vão ser negativas. Quando a condição for de um pólipo pulpar, a polpa também vai estar exposta, porém o tecido pulpar vai apresentar uma proliferação granulomatosa para fora da cavidade pulpar. Por estar exposto ao atrito, esse tecido apresenta alta resistência. Os casos de pólipo são mais frequentes em crianças e jovens com boa resistência orgânica e geralmente acometem molares decíduos e permanentes com risogênese incompleta. Durante o exame clínico, o cirurgião dentista vai encontrar um dente com ampla cavidade de cárie preenchido com um tecido carnoso que pode variar da cor rosa pálida ao vermelho brilhante. Esse tecido vai preencher totalmente a câmara pulpar e, por vezes, vai ultrapassar o limite da coroa do dente. O teste de sensibilidade ao frio não vai ser efetivo, uma vez que a cavidade vai se encontrar aberta. A manipulação direta do pólipo poderá ser assintomática, porém apresentará sangramento fácil. O exame radiográfico vai revelar um dente com ampla destruição coronária, por cárie e geralmente com risogênese incompleta. Os resultados dos testes de percussão e mobilidade são negativos. No caso de pulpite assintomática não diagnosticada e, consequentemente, não tratada, a presença da cavidade aberta acarretará uma permanente infecção que determinará a necrose da polpa e, possivelmente, o envolvimento de tecidos periapicais, seja em condições agudas ou crônicas. O tratamento das pulpites irreversíveis, o mais importante é aliviar a dor do paciente, que, em geral, é espontânea, e por meio da remoção da causa. Na pulpite reversível, os nervos e os vasos da polpa estão necrosados e destruídos pela inflamação ou pela infecção. Por isso, a polpa deve ser completamente removida e substituída por uma obturação do canal do dente afetado. Esse procedimento é conhecido como pulpectomia ou desvitalização do dente. O passo a passo do tratamento é anestesia, acesso do dente, técnica coroa ápice, descer com a lima que melhor se ajuste às paredes, mais ou menos 14 milímetros, e fazer a sequência de escalonamento até o terço médio de todos os canais. Instrumentar canal de maior diâmetro até aproximadamente o CT, medicação intracanal, clorexidina gel, ostoporin ou decadron colírio, e selamento com algodão IRM. A medicação pós-operatória para o controle da dor, depois de realizada a pulpectomia, são analgésicos e anti-inflamatórios, que são eles a dipirona sódica, 500 mg de 4 em 4 horas, enquanto houver dor, ibuprofeno, 200 mg de 6 em 6 horas, de 3 a 5 dias, ou paracetamol, 750 mg de 6 em 6 horas, enquanto houver dor. É importante administrar a primeira dose no final do atendimento, antes do efeito da anestesia passar, para que o paciente saia de lá sem sentir dor, e prescrever a dose de manutenção. Caso a dor não passe, receitar cetrocolaco de trometamina 10 mg sublingual. Necrose pulpar. Como consequência de uma cárie não removida ou de outros agentes causadores das alterações pulpares, vai ocorrer a necrose, que é a infecção pulpar.
A microbiota da infecção pulpar é composta por bactérias aeróbias em processos iniciais e anaeróbias em processos mais avançados, predominando os micro-organismos gram-negativos. A necrose representa a interrupção dos processos metabólicos da polpa, com perda estrutural do tecido, permitindo a invasão bacteriana no canal radicular, provocando uma resposta imune nos tecidos periapicais, os quais estão em íntimo contato com o canal radicular pelo forame apical. Logo após a necrose do tecido pulpar, a presença de bactérias restringe-se apenas à luz do canal radicular. Além disso, quando ocorre a necrose, se ela é de natureza crônica, há rarefação óssea apical e o ligamento periodontal é rompido. Se for uma necrose em forma aguda, não tem rarefação óssea. Dependendo do agente causador da necrose pulpar, ela pode ser classificada em necrose por liquefação, necrose por coagulação ou necrose gangrenosa. A necrose por liquefação é mais comum quando o agente agressor é bacteriano, causando a degradação tecidual. Na necrose por coagulação, ocorre quando há redução ou bloqueio do suprimento sanguíneo, geralmente causada por uma lesão traumática e com rompimento do feixe vasculo-nervoso, causando uma isquemia no tecido pulpar. A necrose gangrenosa é quando o tecido que sofreu necrose de coagulação é invadido por bactérias que promovem a liquefação. Na gangrena pulpar, a necrose por coagulação coexiste com a necrose de liquefação. Diagnóstico, sinais e sintomas. Geralmente assintomático, o paciente pode relatar episódio prévio de dor. Entretanto, dependendo do status dos tecidos perirradiculares, a dor ela pode estar presente, como na periodontite apical aguda ou no abscesso perirradicular agudo. No primeiro momento da necrose, que é a periodontite apical aguda, tem dor, mas não tem célula viva. No segundo momento, que é o abscesso dentoalveolar agudo, a característica fundamental das duas situações, que é o ligamento periodontal, ele está afetado por edema da área, comprimindo fibras nervosas da área, responsável pela sensação de dor. Os testes de inspeção, que é o exame clínico visual, que detecta a presença de cáries ou restaurações extensas que alcançaram a polpa. Em outras situações, a coroa pode estar rígida, porém com alteração de cor, como por exemplo no trauma. Os testes pulpares de calor, na maioria não evoca dor, porém em raras situações de sensibilidade pela presença de fibras do tipo C, que podem ser responsáveis por um período após a necrose. O teste frio, sempre negativo, e ele é bem confiável para detectar a necrose pulpar. O teste elétrico, não há resposta à corrente elétrica por parte da polpa. O teste de cavidade, negativo na resposta e é bastante eficaz. Os testes perirradiculares, a palpação e percussão podem evocar resposta positiva ou negativa dependendo da condição do tecido perirradicular. Por exemplo, a aguda ela dói e a crônica não vai doer. Os achados radiográficos. Pela radiografia de diagnóstico, observam-se cáries, coroas fraturadas, restaurações extensas, o ligamento periodontal ele pode apresentar-se normal, espesso, rompido, com presença de lesão perirradicular, com reabsorção óssea, entre outros. Tratamento. Remoção de todo o tecido necrosado e possivelmente infectado, medicação intracanal e obturação. Periodontites apicais agudas, perissegmentites, sem envolvimento pulpar, como por exemplo por trauma oclusal. O tratamento consiste no ajuste da oclusão do elemento que está envolvido e na prescrição de um analgésico, pode ser de pirona, ibuprofeno ou paracetamol. Além disso, deve estar orientando o paciente quanto aos cuidados com a mastigação. No caso, pode ser receitada de pirona sódica, 500 ml de 4 em 4 horas enquanto houver dor, ibuprofeno, 200 mg de 6 em 6 horas, de 3 a 5 dias, ou paracetamol, 750 mg de 6 em 6 horas enquanto houver dor. Necrose pulpar com periodontite apical aguda tem como principal características dor intensa, mastigação, teste positivo de percussão e às vezes de palpação, dor ao toque, o paciente tem a sensação de dente crescido,
por causa da ligeira extrusão do dente no alvéolo em decorrência do edema do ligamento periodontal. Seu tratamento consiste na limpeza completa do canal em toda sua extensão, através de técnicas progressivas de instrumentação e é o procedimento de escolha para alívio da dor. O completo preparo químico-mecânico só não deve ser realizado na consulta de emergência se houver limitação da técnica do operador, carência de tempo ou interferências anatômicas. A medicação pré-operatória pode ser dexametasona, 4 mg, um comprimido na chegada do paciente ao consultório. O protocolo do tratamento começa com anestesia local, o bloqueio com lidocaína e a infiltrativa corticaína, inundação da câmara pulpar com hipoclorito de sódio a 2,5%, desinfecção progressiva do canal com limas, completo preparo químico-mecânico. E a medicação intracanal é composta pela pasta de hidrogel de cálcio associada para monoclorofenol canforado ou em clorexidina. A medicação pós-operatória tem a prescrição de analgésicos ou anti-inflamatórios para controle da dor, podendo ser dipirona, 500 mg de 4 em 4 horas, ou ibuprofeno, 200 mg de 6 em 6 horas. Abscesso perirradicular agudo. Suas principais características são dor espontânea, pulsátil, a mastigação, testes de percussão e palpação positivos, pode haver mobilidade dental, pode haver envolvimento sistêmico como febre e o tratamento varia conforme o estágio da evolução do abscesso. O estágio inicial não há tumefação. A dor pode ser excruciante, que é uma sensação muito dolorosa. O diagnóstico clínico usualmente é confundido com periodontite apical aguda e só é confirmado quando dá visualização de exudato purulento drenado pelo canal após a abertura coronária. O protocolo do tratamento começa com o preparo inicial. Depois tem a drenagem da coleção purulenta pelo canal, que deve esperar de 15 a 30 minutos até que todo o exudato acabe. O tratamento já é o mesmo recomendado para periodontite apical aguda. A medicação intracanal com pasta de hidróxido de cálcio associado a propilenoglicol canforado ou clorexidina, selamento coronário com cimento temporário e prescrição de analgésicos ou anti-inflamatórios. O estágio em evolução é semelhante ao estágio inicial, mas agora possui tumefação consistente, não flutuante. O tratamento é o mesmo da fase inicial e se a tumefação for intraoral, é recomendável incisar a mucosa, mesmo na ausência de flutuação, acelerando o processo de resolução da inflamação. Na presença de tumefação extraoral, o tratamento vai ser recomendável não fazer a incisão e prescrever a aplicação de calor intraoral através de bochechos com soluções aquecidas e externamente sobre a área de tumefação a colocação de compressas frias. Esse procedimento vai estar estimulando a exteriorização do abscesso, o que vai facilitar depois no procedimento de incisão e da drenagem em consultas posteriores. Vão ser prescritos também analgésico e anti-inflamatório e deve estar atento se vai haver a necessidade do emprego de antibiótico. Bom, se não houver essa drenagem do pus pelo dente, após uma completa instrumentação e secagem do canal, pode estar ampliando ligeiramente o forame apical com uma lima manual de 25. Porém, mesmo assim, a drenagem pode não ocorrer. Isso vai acontecer porque, em determinadas situações, a região que está acometida por necrose de liquefação, ela não está contígua no forame apical. Aí, nesses casos, o canal vai ser medicado e, então, selado coronariamente. Quando esse abscesso já está evoluído, o quadro clínico vai ser semelhante às fases antecessoras. Porém, agora ele vai apresentar uma tumefação flutuante.
O seu tratamento vai ser necessário anestesia, a incisão da área flutuante, tanto intra ou extraoral, o isolamento absoluto, acesso coronário e drenagem do pus pelo dente, instrumentação de todo o canal com uma técnica progressiva. Dando continuidade ao tratamento, após a instrumentação de todo o canal com uma técnica progressiva, vai ser feita a medicação intracanal e então o selamento coronário com cimento temporário. Se essa incisão para drenagem for extraoral, deve ser colocado um dreno. E se for intraoral, não há necessidade. A prescrição de bochechos com soluções aquecidas e de analgésico e anti-inflamatório é muito importante, e os antibióticos não vão ser necessários na maior parte dos casos desses abscessos apicais localizados e não complicados. Mas já os analgésicos, eles devem ser sempre prescritos para poder estar ajudando no controle dessa dor. Ainda assim, existem algumas exceções, que são os pacientes portadores de doenças sistêmicas, que induzem as alterações metabólicas ou imunossupressão, como, por exemplo, ocorre na diabetes, na doença renal crônica e no lúpus eritematoso, entre outras patologias. Mas, ao contrário de alguns abscessos apicais agudos, podem estar presentes sinais de disseminação local, como celulite, linfadenite e limitação da abertura bucal, e algumas manifestações sistêmicas do quadro infeccioso, como a febre, taquicardia, falta de apetite, mal-estar geral. Isso aí vai estar indicando ao profissional que o sistema de defesa desse paciente não está conseguindo, sozinho, estar controlando essa infecção, o que vai indicar que é imprescindível estar receitando antibiótico para esses pacientes que apresentam doenças sistêmicas que estão induzindo essas alterações metabólicas ou imunossupressão. Aqui a gente pode ver de uma forma para ficar mais fácil de entender sobre o uso dos antibióticos nos casos de abscesso. Então, os antibióticos, eles só devem ser prescritos nesses casos de abscesso quando houver o desenvolvimento de edema generalizado difuso, a celulite, quando há o envolvimento sistêmico com febre, mal-estar e linfadenite regional, ou quando ocorre em pacientes debilitados com risco de desenvolver endocardite bacteriana. Os antibióticos de primeira escolha para o tratamento das infecções endodônticas são as penicilinas, em especial a amoxicilina, e em casos resistentes ou de alergias penicilinas, é indicado a clindamicina. Aí nós temos a amoxicilina, 500 mg a cada 8 horas, a clindamicina, 300 mg a cada 8 horas, e a amoxicilina de 500 mg com o metronidazol, 250 mg a cada 8 horas, em casos de infecções disseminadas. O flare-up é a agudização que surge principalmente entre as sessões de tratamento de canais radiculares, ou seja, entre uma sessão e outra, esse canal é contaminado. E apesar de todo o cuidado, o flare-up pode ocorrer só pela mudança de pressão durante a abertura da câmara pulpar de um dente que está contaminado. Por isso é bom ter em mente que a área que vamos atuar está contaminada e qualquer descuido pode provocar a extrusão de produtos tóxicos e bactérias para a região periapical. Na maioria dos casos de flare-up, envolve danos mecânicos, químicos ou microbianos à polpa e aos tecidos periapicais, sendo acometido, na maioria das vezes, por casos de polpas necróticas do que vital. Essas desordens inflamatórias são causadas por micro-organismos que infectam o sistema de canais radiculares, propiciando o desenvolvimento de patologias apicais e periapicais. O tratamento da periodontite apical aguda secundária, ele consiste na remoção do curativo, da irrigação abundante do canal com cloreto de sódio a 2,5%,
a revisão da instrumentação e verificação da patência do forame apical. Faz a aplicação de medicação intracanal, o selamento coronário e prescrição de analgésico ou anti-inflamatório. É importante lembrar que quando há sangue na porção apical do canal, isso vai estar indicando uma sobreinstrumentação. E se for o caso, o comprimento de trabalho, ele deve então ser reavaliado. Abscesso perirradicular agudo secundário. Um abscesso já instalado e deve ser tratado como tal. Ou seja, deve-se seguir todos os protocolos que um abscesso perirradicular requer. Em todos os casos, o analgésico e o anti-inflamatório a serem administrados poderá ser o ibuprofeno, o naproxeno, o diclofenaco, o cetoprofeno ou o piroxicam, todos bastante eficientes para tratar a dor de origem endodôntica. Dor pós-obturação. É muito comum ocorrer um ligeiro desconforto após a obturação de canais radiculares, e se o profissional ele deve estar alertando o paciente quanto a essa possibilidade, e aí recomendar o uso de analgésicos leves em caso de dor. E orientar ele também que isso não é um caso de emergência, é uma coisa comum de acontecer. Esse desconforto, na maioria das vezes, ele resolve espontaneamente nos primeiros dias. Nesses casos, se a dor for severa ou persistente, o tratamento ele vai depender de algumas situações, como, por exemplo, se a obturação ela estiver adequada, deve-se prescrever somente o analgésico ou o anti-inflamatório. Se a obturação estiver inadequada, deve ser feito o retratamento. E se houver sobreobturação, deve-se prescrever também um analgésico ou anti-inflamatório. Caso não haja dor, é feita a remoção da obturação, a drenagem e o retratamento. Se o problema não for resolvido mesmo assim, a cirurgia perirradicular para a curetagem do material extravasado vai ser indicada. A obturação incorrigível, ela vai estar indicada em casos de cirurgia perirradicular.